Virou manicure, né? Manicure de assassino. Eu quero uma unha de matar. Unha de matar. Você é muito bom em trocadilho, né? Como começou sua participação no coletivo Ângulos, Camila? Foi uma história semelhante com a da Grazi. Eu conheci o Eduardo Pretenassi e a gente começou a fazer alguns projetos de fotografia e essas coisas. Eu sempre gostei, mas eu nunca me envolvi muito com arte. Só que quando eu conheci o Eduardo, eu meio que falei, então por que não? Já que ele me chamou. A gente começou a fazer alguns projetos de fotografia, essas coisas, e ele me chamou para fazer curta junto com ele. Depois do curta do Espantalho, a gente falou, por que não fazer um coletivo, já que a gente está fazendo todos os projetos juntos? E eu topei. É claro que eu topei. Oi, meu nome é Agatha Massoquete. Eu sou diretora de arte do coletivo, trabalho com a parte de auxiliar a Camila na fotografia e na parte do figurino e cenário também. Então, Agatha, como começou a sua participação no coletivo Ângulos? Eu conheço o Eduardo por meio de alguns amigos meus. Aí depois de um tempo que eu conheci ele, eu comecei a namorar com a Camila, que já era amiga dele, era bem próxima dele. E quando ele começou com o projeto do coletivo, né, quando ele teve a ideia do coletivo, como eu era bastante próxima dele por conta da Camila, eu acabei topando também. No primeiro projeto que eu participei foi com o Espantalho. Ela e a Grazi já trabalhavam com ele em alguns outros projetos e tal, mas o começo do coletivo foi mais ou menos isso, pra mim pelo menos, né, que foi começando com o Espantalho, então eu cuidei da parte do figurino. Alguma de vocês tem formação na área de artes visuais, design, ou vocês aprenderam na prática? Eu aprendi na prática. Eu tinha um pouco de experiência assim com artes, com pintura, essas coisas assim, porque eu já fazia pintura antes, trabalhava às vezes com um evento com criança, fazia pintura no rosto, essas coisas assim, mas é coisa básica mesmo, o resto foi na raça pra mim. Você foi de pintar criança para pintar corpos. Pintar corpos, criar máscara, criar figurino. Eu tenho alguns cursos voltados para essa área, mas não tenho nenhuma faculdade de graduação. Apenas cursos. E na prática também, né? Porque basicamente tudo se aprende na prática. Foi muito improviso. Foi muito improviso. Foi tipo, faz uma máscara de espantalho. Em 2 dias de madrugada a gente fez. Como que vocês traduzem um roteiro em cenário? A gente meio que tem que estudar a história. E além de tudo, tem que ter a fotografia já tudo planejado. Por exemplo, se o Eduardo ele quer cores frias, a gente vai pegar e juntar o cenário com a fotografia. É bastante detalhe que a gente tem que perceber nas minúcias. Na cabeça do Na cabeça do Eduardo. A gente tem que ter uma bola de cristal e traduzir o que ele tá pensando. É basicamente isso. Ele fala, gente, então tá. Qual foi o cenário mais desafiador que vocês já criaram? Cenário, eu acho que cenário externo, quando a gente fica suscetível ao tempo, assim, é difícil de montar luz, essas coisas assim. Então, pra mim, pelo menos, a maior dificuldade é fazer cena à noite e externa. Nesse último curta-metragem que a gente fez, a gente teve que regravar várias vezes por conta da iluminação na parte de fora, porque daí a luz do poste, luz de carro passando, então isso tudo atrapalha. Então eu acredito que o que é físico dentro de casa a gente ajusta, mas o que é fora, que a gente depende do tempo, é mais complicado de mexer. Do toque-tec. Eu acho que espantalho. Eu acho toque-tec por conta da questão das luzes mesmo. Do poste. Atrapalhava bastante. E é um lugar muito mais amplo do que tipo um quarto. Um quarto é um quarto. Uma rua é uma rua, é muito grande. De onde vêm os materiais que vocês usam na produção? Há uma preocupação com sustentabilidade? A maior parte do figurino, da cenografia que a gente faz, a gente
usa as coisas que a gente já tem em casa. E aí, quando a gente não tem roupa, geralmente a gente procura em brechó, a gente pega emprestado de alguém. Foi basicamente assim nos trabalhos que, pelo menos, eu participei. Questão de cenário, a gente pegava coisas que a gente já tinha em casa, com os elementos, né, da cor, da paleta e tudo mais. Mas a maior parte, assim, tipo, de 100%, 80% a gente não precisou nem comprar. Então, foi coisa que a gente já tinha, que a gente pegou, devolveu depois, sabe? Então, não teve muito consumo, digamos assim, na produção. Como é independente, né? Então, é ainda mais difícil a gente ter que ficar comprando as coisas. Quando a gente lê, enquanto a gente vai lendo o roteiro, a gente já vai meio que visualizando um cenário. E visualizando uma história toda. Começa a passar um filme na sua cabeça. Quando lê, a gente vai criando, acho que já uma ambientação para montar aquilo que tem que ser. Tipo, tem o que tá na sua imaginação ali na hora que você tá lendo, e tem o que é físico, o que tá ao seu alcance. Então a gente já vai meio que co-criando. E muitas vezes não dá pra colocar o que tá na leitura na vida real. Então a gente tem que dar os pulos, trocar. Tem que adaptar daí com o que está ao nosso alcance. O que você gostaria que o público percebesse nos detalhes dos ambientes criados? Pra mim, pelo menos, é os pequenos detalhes que a gente se importa muito. Tipo, no Toptec, a pizza em cima da mesa. Que mostra que existe um ser humano ali, que a gente contou uma história. Isso mesmo. Que critérios você considera ao criar o figurino de um personagem? Eu acho que a gente analisa primeiramente a história do personagem, as características dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, o tipo de mundo que ele vive, né, o ambiente em que ele vive. Então a gente tem que analisar tudo isso para saber qual o estilo que vai se encaixar melhor com ele. Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que é jovem, está na faculdade, então a gente ambienta nisso, tanto figurino, uma pessoa mais despojada, ou uma pessoa mais conservadora, e o ambiente também é baseado nisso. É uma pessoa que é mais jovem, então geralmente a casa está mais bagunçada, frequenta tais lugares, sabe? Então é sempre baseado na história do personagem em si, da personalidade dele e a forma com que a pessoa, na hora que vai escrever, descreve quem é aquele personagem. Qual foi o figurino mais desafiador que vocês já produziram? Eu acho que foi a máscara. E eu também acho que foi a máscara do espantalho. Eu acho que, na verdade, o espantalho em si, porque ele teve uma caracterização. A gente teve que pegar palha, cobrir braço, cobrir mão, perna, não podia deixar nada de fora. Teve que botar ele pra rolar na terra, esse tipo de coisa, assim. Eu acho que foi mais difícil também. A máscara, ela foi muito desafiadora, assim. E foi bem trabalhosa. A gente teve 2 dias, até de madrugada, pra fazer ela. E a gente tinha pouco recurso, então a gente tinha que usar aquilo ali, se desse errado, fazer o quê, né? Mas no fim acabou dando certo, só que foi bem difícil, assim, de montar tanto o figurino, mas principalmente a máscara. Muitos detalhes, sem contar que eram 2 máscaras. Que ele tava Uma normal e uma outra fundo. E era uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? Uma máscara de terror. Então, tinha grande chance de eu parecer uma comédia desse rato. Foi muito improviso, assim, tipo, tinha umas canetinhas em casa, a gente falou, vamos tacar canetinha aqui, mamãe tem canetinha, ver se vai dar bom. E aí tinha um pouco de sangue falso, e cola, e muito vídeo no YouTube. Muito errado. A primeira deu muito errado, tá? Ficou parecendo a cabeça de uma abóbora, aquelas abóboras de Ia ter que mudar o filme, não é mais espantalho. Não. Ficou muito feia a primeira. A segunda a gente conseguiu botar uma base embaixo dela pra segurar o tecido, assim, ficou melhor. Mas a primeira foi sufocante ainda, porém, melhor. Foi muito ruim, gente. O Igor que se vire, né? Ele que lutou. Você acredita que o figurino também conta a história de um personagem? Com certeza. Também. Eu acho que o figurino principalmente expressa o que aquele personagem é. Às vezes até o que ele tá sentindo. Às vezes até o que ele tá sentindo. Como o coletivo lida com os recursos financeiros da produção?
O coletivo em si, ele é independente, né? Ele não tem fim lucrativo nem nada. Então, tudo que a gente produz vem do nosso bolso para poder produzir, né? O que a gente faz. E às vezes a gente encontra patrocinador, assim, dependendo da produção, se for uma coisa mais cara, a gente consegue patrocínio e tal. Mas, assim, de 100%, 85%, 90%, assim, é a gente que tira do nosso bolso para fazer a produção. O cenário do espantalho, não, a gente pediu ossos no açougue. É verdade. É verdade. A gente, assim, é coisa... O que a gente puder pegar de graça, a gente pega, entendeu? O que tiver em casa, que a gente reutiliza, a gente reutiliza. Agora... por exemplo, tem a questão da alimentação. A gente não tem quem banca a alimentação. Então, quando a gente vai fazer um projeto, né, vai executar um projeto que tem muita pessoa envolvida, daí sai do nosso bolso, assim, a alimentação das pessoas, sai do nosso bolso transporte, sai do nosso bolso iluminação quando precisa, som quando precisa. Então, é sempre do nosso bolso que sai, como produtores independentes. Como é criar arte com pouco recurso e muita criatividade? Tem que se virar nos 30. Dá seus pulos, amor. Se vira. É desse jeito. É muito improviso. É muito improviso e usar o que tem, que tá no nosso alcance. Tá no nosso alcance. Às vezes o que não tá no nosso alcance também. Às vezes é buscar uma direção. Vocês vão no açougue. Porque eu na açougue, entendeu? Um osso desse tamanho na açougue. Bonitinho. Esse tipo de coisa assim, sabe? Oi, gente, licença. Deixa eu perguntar, o que vocês estão fazendo?